Fala galera, eu sou o Márcio, sou especialista em reparo de placas de notebook desktop e eu estou com essa placa aqui na minha bancada, certo? E eu tô com um probleminha a ser resolvido aqui, tá? Eu vou passar para vocês o que está acontecendo, tá? Algumas curiosidades também, né? Essa placa aqui, ela equipa um notebook Dell Inspiron 15, certo? E tá dando vídeo, tá ligando, tá normal, não tem problema de primária, não tem problema de secundária, não tem curta na placa, só que ela não pega rede, de jeito nenhum, tá? Já testei diversas plaquinhas, diversas, não só essas duas aqui, muito mais que isso, tá? Tem mais aqui, enfim, tem bastante plaquinha aqui. Todas estão funcionando, algumas até tirei de outros notebooks para poder testar. E ainda assim não funcionou. Então, já tendo a certeza de que não está funcionando nas plaquinhas, eu também coloquei aqui o cabo de rede, também não deu rede. Então, partimos para entender, ou melhor, compreendemos que o problema é na placa, ok? Não é mais nas placas filhas nem no cabo, é na placa, né? Então, o que eu fiz? Essa plaquinha aqui, ela não tem esquema elétrico, não tem board view. A única coisa que tem é a BIOS, tá? A única coisa que a gente consegue encontrar dela é a BIOS. Mas por sorte, né, eu tenho aqui uma segunda placa que tem a arquitetura exatamente igual, certo? Equipa o mesmo equipamento. Olha que redundância, equipa o mesmo equipamento. Mas ela é de uma fabricante diferente. Olha que interessante, né? Para vocês olharem, né? Tem muita gente que fala que gosta da marca, uma marca tal, e não sabe que as placas são construídas pelas mesmas empresas, né? E olha que interessante, essa placa aqui, que tem a mesma arquitetura dessa aqui, que usa os mesmos recursos, inclusive quase todos os componentes são os mesmos. Essa aqui é da Compal, então ela é a L871P. E essa aqui é da fabricante Iris, é a PWB 1XVKN, tá? Então, as placas são quase que a mesma placa, só que de empresas diferentes. A Compal fornece esquema elétrico, board view, BIOS. A Iris não fornece esquema elétrico e board view. Então a gente vai usar dessa daqui para entender como é que funciona o circuito dessa aqui. Tem algumas diferenças, tá? Eu já fiz a análise e tudo mais. Tem algumas diferenças, mas dá para analisar. Inclusive, esse componente aqui, ele é dessa placa. Eu tirei daqui e coloquei aqui para testar, tá? E não deu resultado, tá? Não mudou nada. Mesmo mudando aqui o CI de rede, né, pegando daquela placa, e é o mesmo, tá, gente? Tem a mesma referência, tudo certinho, não funcionou. Então, o que a gente tem que fazer? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer um checklist e eliminar o que já foi feito. Nós já ligamos a placa, deu start, beleza, deu vídeo, beleza. Já fizemos testes, eu já fiz teste aqui de continuidade, não deu curto. Já fiz teste de tensão na placa, não deu curto. Troquei o CI, não funcionou. Troquei o cristal, não funcionou. Testei todas as plaquinhas, não funcionou. Aliás, primeiro veio o teste das plaquinhas, né? Troquei todas elas, não funcionou, tá? Um detalhe, quando a placa chegou, ela chegou com a anteninha quebrada, com um pluguinho lá, né, com um conectorzinho da anteninha quebrada, e também da placa dela, tá? Então a plaquinha de rede original também estava quebrada. Nada disso funcionou, troquei o CI, troquei o cristal, não funcionou. O que resta fazer agora? Agora a gente vai partir para verificar tensões, tá? Um detalhe importante, a gente vai verificar tensão aqui. Eu não tenho aqui um osciloscópio parrudo para poder fazer teste de sinais. Eu tenho um osciloscópio aqui, mas ele não vai me dar o recurso que eu preciso. Tá? Então, infelizmente, se a gente encontrar todas as tensões aqui, eu vou ter que parar o reparo, entregar o equipamento para o dono, para o cliente, falar: olha, infelizmente, por questões técnicas, eu não consigo resolver esse problema, tá? Vou mostrar esse vídeo, inclusive, foi feito tudo isso,
mas infelizmente não consegui resolver o problema, ok? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar o conector de energia, né? A minha fonte de bancada está em 19 volts com 5 ampere. Essa placa já foi ligada, já fiz o teste, né, para evitar que haja um curto, né? Então se faz um teste, já passei como faz esse teste também em outro vídeo. Vou ligar, certo? Ó, deixa eu só colocar aqui no microscópio agora, pra gente ver com mais de perto, tá? Um detalhe, desculpa, até importante, eu lembrei agora. Vamos aqui para o esquema elétrico. Aqui. Opa. Deixa eu abrir o esquema elétrico aqui. Agora sim. Tá, então olhando o esquema elétrico aqui, esse aqui é o componente que a gente estava olhando na placa lá. A gente vai perceber aqui, primeira coisa a fazer é descobrir aqui no esquema elétrico aonde é que eu tenho as tensões, tá? Então eu tenho tensão aqui, ó, tá? No pino 32, 3 volts, certo? Eu tenho tensão, peraí. Eu tenho tensão no pino 21, cadê? Aqui, ó, 3 volts, tá vendo, ó? No pino 20, certo? Tem que ter 3 volts aqui. Aqui embaixo eu também tenho 3D, 3V, tá vendo? Ó? Então tem que ter 3 volts aqui. E deixa eu tirar daqui. Aqui, ó, no pino 12. Então, aonde a gente tem que ver essas tensões é no pino 20. Peraí. Aqui, ó, no pino 20, no pino 32, que é o último pino, e no pino 12, tá? Então a gente vai verificar isso. Vamos lá. Então, só para a gente olhar aqui. Deixa eu pegar meu multímetro. Eu vou deixar o multímetro aqui. Deixa eu só deixar certinho para vocês poderem ver o multímetro também. Só fazer uma coisa aqui importante. Deixa eu tirar esse aqui do microscópio. Não vai abrir aqui, né? Espera aí só um pouquinho. Só colocar aqui enquanto isso. Beleza. Eu vou olhar aqui. Vocês estão olhando aí e eu estou olhando no microscópio, tá? Não dá para fazer os dois. Vocês podem ficar de olho aqui no multímetro, tá? Os pinos que a gente vai olhar é o último aqui, ó. Espera só um pouquinho. A gente vai olhar esse último pino aqui, o 20 que tá aqui, ó, tá? E o que tá aqui embaixo, tá? Vamos lá. Então vamos verificar se esses pinos têm tensão. Todos eles têm que ter 3 volts, tá? 3.3 volts, que é o que está dizendo no esquema elétrico, tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro aqui, ó. O primeiro a gente vai pegar aqui o 32, o último pino. Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que dar start na placa. Pronto, start na placa. Ó, pino 32, 3 volts, certo? Pino 12. Que vem daqui, olha lá, 3 volts, certo? Tô pegando aqui em um capacitor, não, um resistor que vai para o pino 12, tá? Inclusive não dá para ver, mas tem uma bolinha aqui para você poder medir a tensão. No pino 20, pino 12, ele tá aqui, ó, esse aqui que ele vem até aqui, ó, olha lá, 3 volts. Então o que acontece, gente? Agora só fazer uma coisa aqui para vocês olharem comigo. Então aqui está no microscópio, tá? Então o que a gente pode perceber aqui? Aliás, eu vou fazer de novo, como eu não mostrei direitinho. Vamos lá, ó. Pino 32, eu vou pegar aqui no capacitor do pino 32, ó,
3 volts, tá vendo? Pino 20, vou pegar mais pra cá, olha lá, o resistor do pino 20, ó, 3 volts. Pino 12, é esse aqui, ó, tá? Ele tá aqui, ó, 3 volts. Então as tensões que deveria ter, que deve ter nesse CI, elas estão ok. Significa que o problema está na comunicação entre o CI e o PCH. Por que PCH? Vamos lá, vamos mostrar por que é o PCH. Deixa eu desligar aqui a fonte. Vou mostrar aqui por que é o PCH. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se deu. Isso, tá. Ó, por que é o PCH? Vamos voltar lá para a primeira página. Aliás, isso é interessante, é importante até a gente saber o seguinte, ó. Quando a gente abre um esquema elétrico, a gente tem que ir lá no Diagram Block, que está sempre no começo, sempre não, mas 99% das vezes está no começo do esquema elétrico, e descobrir quais são os chips, né? Os chips podem ser o processador, a PCH e nos mais antigos, né, a ponte sul e norte, tá? No caso dessa placa aqui, o processador e o PCH estão integrados, tá vendo? Intel Skylake, que é o PCH, tá? A gente também tem que saber, isso nas aulas que eu estou preparando também vai estar bem claro lá, que o PCH ele trabalha como se fosse um servo do processador. Enquanto o processador, que é o mais importante, ele vai cuidar dos recursos mais pesados, como por exemplo a GPU, né, a memória RAM, certo? Que inclusive auxilia o processador. O PCH ele vai dar conta dos periféricos. Então, por exemplo, ó, o PCH USB, certo? Olha lá, touchscreen, né? Card, som, olha lá, codec, tá vendo aqui, ó, parte de som, HD, que é o SD, HD é o SATA, né? Os dois SATAs que tem ali, enfim, tá? Aqui do outro lado o PCH também vai dar conta do HDMI, ó, tá? Do touchpad, e aqui vai dar conta do LAN, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? LAN é a rede. Então a rede, aquele CI que está na página 25, que está dizendo aqui, ó, só aumentar um pouquinho, ó, a página 25, tá? Ele se reporta, ele é controlado pelo PCH. Então vamos colocar no 25 lá, tá? Então todas as comunicações que a gente tem aqui, que são sinais de comunicação, elas estão indo direto para o PCH. Se eu não tenho comunicação com o PCH, algum componente ou até mesmo alguma coisa dentro do PCH, né? O PCH é um BGA, cada bolinha representa uma tensão, um sinal, enfim, né? Cada bolinha do BGA, lá da solda, representa isso. Se algum desses elementos, componentes estão corrompidos, estragados, mal soldados, em solda fria, enfim, tiver zoado aí, né? Você tem a interrupção do serviço, no caso daqui da LAN, tá? Como nós não temos aqui um osciloscópio que dá conta disso, neste caso aqui foi o que eu falei no começo. Eu vou falar para o cliente que infelizmente por questões técnicas eu não vou conseguir descobrir qual é o problema, tá? Embora a tentativa foi a troca do CI, a tentativa foi a troca do cristal, a tentativa foi verificar todas as tensões da placa, se existe curto na placa, ou seja, tudo que podia ser feito com os equipamentos que eu tenho aqui foi feito e não se chegou ao problema. Portanto, essa placa para mim não pode ser consertada, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho de como se faz o trabalho, né? Nesses casos, né? Isso é infelizmente rotineiro, né? Tudo que a gente consegue resolver. Eu aprendi inclusive com o meu professor que a gente não deve fazer além daquilo que a gente pode fazer. Porque, né, eu podia tentar fazer aqui com o osciloscópio, mas eu ia chegar a conclusões precipitadas, equivocadas, porque não ia me dar uma medição correta sobre o que está acontecendo. Beleza? Espero ter ajudado. Valeu, galera. Até mais.